Eu quero desde já parabenizar ao grupo Peniel, que o Senhor Deus continue abençoando, dando graça, dando vitória, segurando nas suas mãos e guardando na sua poderosa e santa presença, porque a Bíblia diz que os dias eles são maus, e para se manter na presença do Senhor nosso Deus, é necessário que a gente renuncie a muitas coisas para podermos estarmos na presença do nosso Deus. Eu queria convidar, irmãos, o grupo aniversariante para ficar de pé no nome de Jesus. E meu tema da festa, louvado e engrandecido é o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Aleluia. Adorado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos em nome de Jesus. Se o meu povo, bora lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a minha esposa para nós estarmos louvando ao nosso Deus também nesta noite com louvor que desde ontem está no meu coração. O culto de ontem, irmãos, para mim aqui foi um dos melhores cultos que eu já vivi aqui. Eu senti a presença de Deus aqui, fui para casa e regozijando na presença do Senhor. Eu passei a noite meditando nesta palavra, comendo esta palavra, olhando para o tamanho do sacrifício que Salomão ali ofereceu ao Senhor. Acordei pela manhã meditando nessa palavra e o Espírito Santo falando de maneira muito forte ao meu coração. Eu me alegrei muito ontem, irmãos, regozijei no Senhor quando eu vi o Alisson dando lugar para o Senhor operar na sua vida e ver os jovens chorar na presença do Senhor. É coisa linda, irmãos, quando a gente dá lugar e deixa o Espírito de Deus operar no nosso meio, a gente se entregar ao Senhor Deus sem reserva, aleluia, nos fazer como criança na presença do Senhor nosso Deus, que não há nada melhor do que estarmos na presença do Senhor. Não há nada que possa substituir a presença do Espírito Santo quando Ele entra na nossa vida. Não tem alegria maior do que essa, não tem satisfação maior ou melhor do que essa. É quando nós nos derramamos na presença do Senhor, quando nós, irmãos, nos dedicamos para buscarmos ao Senhor e ouvirmos a voz dele falar conosco e sentir a sua presença dentro da nossa vida. Aí não tem coisa melhor. Louvado seja o nome de Jesus. glória a Deus, aleluia. Começando na igreja da paz Em nome de Jesus. e a igreja toda, por favor, nos ajude, né? Adorando o Senhor nas asas do Espírito, amém? Exaltado é o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu creio, Deus. Adorado o nosso Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glorificado é o nome do nosso Deus. Glória seja dada ao teu nome, Jesus.
Deus. Aleluia. Queridos irmãos, estamos diante de uma palavra. Instrua-se pela liderança do grupo Peniel, que fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, depois orar e por último se converter. Humilhar, orar e se converter. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela relata aqui no livro de Crônicas, que já está registrado primeiro no livro de 2 Reis, uma passagem que para mim é o maior sacrifício em termos de valores já registrado na Bíblia Sagrada. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul. Saul, ele foi ungido pelo Senhor, mas ele não teve a preocupação de buscar a presença de Deus para poder ter um reino bem sucedido. Aí o que acontece com Saul? Ele deixa a arca do Senhor, que simbolizava ou representava a sua presença, largada no campo, aonde fica ali por 20 anos. Passa-se Saul e o Senhor levanta o moço por nome de Davi. E Davi foi ungido também pelo Senhor da mesma forma. Mas Davi também teve a preocupação de ir lá buscar a presença do Senhor e trazer a presença do Senhor para Jerusalém, porque ele sabia que sem a presença do Senhor ele não ia conseguir fazer um bom reinado, porque ele sabia que sem a presença de Deus não dá, irmãos. Ele sabia que sem a presença do Senhor na sua vida ele seria incapaz de concluir aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Aí passa-se Davi, e agora vem Salomão sendo o terceiro rei da monarquia, da história do povo de Israel. Salomão é o terceiro rei e o primeiro da linhagem de Davi, o primeiro que entra com a promessa que o Senhor fez a Davi, dizendo: olha, Davi, se você não se desviar dos meus caminhos e não se apartar dos meus estatutos, e se você, Davi, não se prostrar ou não se curvar diante de outro Deus, mas se você, Davi, perseverar na minha presença e me adorar e me buscar, então, Davi, eu vou confirmar aqui no trono de Israel perpetuamente sucessor, não vai te faltar para assumir o teu trono. Aleluia. Aí agora vem Salomão, e Salomão, ele conhecia a história de Saul e conheceu a história do seu pai Davi. Ele viu que Davi teve a preocupação, aleluia, de trazer a presença de Deus para Jerusalém. E ele viu que Davi teve também a preocupação de construir uma casa para o Senhor. Aí o Senhor Deus, ele usa o profeta por nome de Natã e fala: olha, fala para Davi que eu não pedi para ele construir casa nenhuma para mim, aleluia, porque eu não vou receber da mão de Davi casa, porque Davi é um homem sanguinário, um homem que tem as suas mãos manchadas de sangue, ele é um rei de guerra, e eu não vou querer que Davi construa um templo para que eu possa habitar, aleluia, porque é um templo, irmãos, que o Senhor Deus, ele precisa e ele quer habitar. Não é um templo que é construído através de raiva, através de ódio, através de peleja, aleluia. É um templo que o Senhor procura para habitar. Tem que haver nesse templo paz, tem que haver nesse templo, irmãos, bênção, tem que haver nesse templo consagração, separação, aleluia. Aí levanta o Senhor Deus ao moço por nome de Salomão. Salomão, ele já tinha planta daquele tempo. Salomão, ele já tinha ouro para construir. O rei Davi tinha deixado para Salomão 175 quilos de ouro. E não é esse ouro 18 quilates, não, é ouro puro, ouro de Ofir, que é o ouro puro, o melhor ouro que existe. Tinha deixado 3.425 quilos de prata pura, para que Salomão edificasse o templo para o Senhor. Tinha deixado
deixado a planta do templo como ele queria, aleluia, que o templo fosse edificado. Aí agora vem Salomão, e no início da sua chamada, o Senhor Deus, ele aparece para Salomão à noite, e o Senhor Deus, ele faz uma prova com Salomão, para conhecer o que estava no seu coração, porque todo homem não tem inimigo, não tem um homem que não tenha um desafeto, não tem um homem que não tenha uma pessoa que não goste muito dele. Isso é uma coisa normal do ser humano, da natureza humana. Aí o Senhor aparece à noite para Salomão e diz: olha, Salomão, pegue o que queres que eu te faça. Aleluia. Será que hoje, irmãos, teria condição de Deus ele se apresentar para mim ou para você e falar: olha, pegue o que queres que eu te faça? Aí Salomão, ele olhou para o Senhor e falou: olha, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma coisa, que o Senhor me dê entendimento, me dê sabedoria, para que eu possa entrar e possa sair de maneira prudente diante desse povo tão grande que é o teu povo, que o Senhor me colocou para reinar, para que eu possa julgar prudentemente o teu povo, Senhor. Aí o Senhor olha para ele e diz: olha, Salomão, porque tu não pedisse riqueza, não pedisse também longevidade, números longos de vida, e também não pedisse a morte dos teus inimigos. Eu vou te dar sabedoria e entendimento, e vou te acrescentar riquezas que homem nenhum teve antes de ti, e depois de ti não vai haver outro rei em Israel que tenha a tua semelhança. Aleluia. E Salomão começa o seu governo. Aí quando chega no capítulo de número 4 para o de número 5 do livro de 2 Crônicas, ele começa a edificar o templo, conclui o templo do Senhor. E concluindo ele o templo, no capítulo de número 6 do livro de Crônicas, nós vamos encontrar registrado quando Salomão se prostra diante do altar que ele tinha edificado, aleluias, para oferecer sacrifício. Aquele altar tinha 2,5 metros de largura por 2,5 de comprimento, era um altar quadrado, feito de prata batida, era todo aquele altar. Quando este povo se desviar da tua presença, porque, Senhor, não há homem que não peque, e o Senhor se indignares contra eles, e o Senhor levantar uma nação, que essa nação esteja longe, ou que seja uma nação aqui de perto, e os levarem para o cativeiro, mas eles chegando lá, Senhor, eles caírem em si, e se arrependerem dos seus pecados, e se converterem dos seus maus caminhos, e virarem o rosto para as bandas desta cidade e desta casa que eu edifiquei, para que o Senhor possa nela habitar. Então, Senhor, ouve tu lá nos céus, perdoa os seus pecados e sara, meu Senhor, a sua terra. Agora, pois, Senhor, esteja aberto os teus olhos e atento os teus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Esta passagem está registrada no capítulo 6, verso de número 40. Aí quando chega no capítulo 7, verso de número 15, o Senhor responde a Salomão com as mesmas palavras, dizendo: agora, pois, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aí Salomão começa a oferecer o sacrifício para a consagração do templo. E o que é que ele oferece? Ele oferece 20.000 bois. Não foi 1, nem 2, nem 2.000. Foi 20.000 bois. Salomão ofereceu ao Senhor. Ele ofereceu 120.000 ovelhas em um sacrifício. Salomão, ele passa 7 dias com toda a congregação de Israel, oferecendo sacrifício ao Senhor. Um culto que durou 7 dias, uma semana de culto,
de forma ininterrupta, de maneira constante. O altar estava sempre com um sacrifício ali em cima, para que ele pudesse fazer ou consagrar aquele templo. Aleluia, o que tinha dentro daquele templo. Aí depois que ele acabou de consagrar o templo, o sacerdote pega e traz a arca da aliança. Essa arca ela foi feita de madeira de acácia ou de cedro do Líbano, como queira chamar. E aquela arca foi revestida por dentro e por fora com ouro. Foram feitos 2 querubins, um de cada lado da arca, e as asas de cada querubim tocavam na ponta um do outro, e os rostos daqueles 2 querubins voltados para dentro daquela arca, que simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E depois ele pega essa arca e ele leva para o Santo dos Santos, porque havia 2 átrios. Havia o primeiro átrio, que era o átrio santíssimo, aleluia, aonde ficava os sumos, os sacerdotes, e havia o Santo dos Santos, aonde ali dentro do Santo dos Santos havia 2 querubins, aleluia, de estatura de quase 3 metros de altura, e eles estavam, aleluia, com as suas asas, tocavam um na ponta do outro, e o rosto daqueles querubins estavam voltados para baixo, para o centro daquele átrio, aonde ficava a arca da aliança, e dentro da arca estava o maná, aleluia, que o Senhor Deus deu para o seu povo comer no deserto. Estava a vara de Arão e estava a tábua com os 10 mandamentos. Louvado seja o nome de Jesus. E quem podia entrar no Santo dos Santos era tão somente o sumo sacerdote. E desta feita, uma vez por ano, havia sacerdote, o sumo sacerdote, que ministrava por toda a sua vida e não tinha a oportunidade de adentrar ao Santo dos Santos. Mas, irmãos, toda essa glória, ela passou. Esse tempo de Salomão, ele passou. Lá em Jerusalém, aonde foi edificado esse templo, agora existe no mesmo lugar uma mesquita de muçulmana. É bem verdade que ela vai ser derrubada e vai ser reedificado novamente outro templo na mesma semelhança. Mas passou-se esse tempo. Mas esta promessa aqui, que o grupo aniversariante escolheu como tema, esta promessa ela continua até hoje. Ela não passou. Aí agora nós estamos falando do templo, irmãos. O templo vivo, que é eu e você. Agora nós estamos falando do templo em que ele precisa estar limpo para que o Senhor ele possa habitar. Agora é o templo, irmãos, o templo homem, o templo mulher. Aleluia, o templo do Espírito Santo. Aleluia, que tem que estar pronto, consagrado. Aleluia, para o Senhor. E o que significa a palavra consagrado? Uma coisa que é consagrada, ela é separada para uma determinada finalidade, e ela só serve para aquilo. Aleluia, eu não posso consagrar, aleluia, esse moço aqui para louvar ao Senhor, e da mesma forma os seus lábios, a sua boca começar a sair palavra, aleluia, que desagrada, aí entristece o Espírito Santo que está habitando aqui dentro desse templo. Aleluia, porque ele foi consagrado, agora ele pertence ao Deus eterno. Agora o Deus eterno habita dentro dele, ele agora é o templo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré para todo sempre. Agora estarão abertos os olhos do Senhor e atentos os ouvidos do Senhor a oração que o templo fizer. Aleluia, então aonde o templo fizer, aonde a pessoa está, que buscar a presença do Senhor, ele se manifesta. Aleluia, porque ele está com os olhos voltados para o templo.
Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Dei que a soube Hamas. Dei Hanai que eu soube a soube. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 6, verso de número 17, 18 e 19, ele diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que vós não sois mais proveniente de vós mesmos, mas que agora tu sois, aleluia, propriedade do Espírito Santo de Deus, o Espírito que habita dentro da tua vida. Agora você é movido pelo Espírito Santo, agora ele habita dentro de você, agora ele está dentro de você. Aí vem, irmão, a primeira parte da resposta de Deus para a oração de Salomão, em que ele diz: olha, Salomão, aleluia, eu ouvi a tua oração. Aparece o Senhor de noite a Salomão e diz assim, aleluia, louvado seja o nome. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a primeira parte: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia. A palavra humilhação, irmão, vem de dependência. A gente só se humilha a uma pessoa quando nós nos julgamos inferior a ela. Se eu me julgar que eu sou superior a um pastor Guilherme, nunca que eu vou usar ou chegar até a ele com humilhação. Mas se eu julgar que ele é superior a mim, eu vou chegar até ele de forma humilde. Foi isso que aquele moço, aleluia, ele fez. O moço, por nome de Jairo. A Bíblia diz que Jairo estava com uma filha morta. Tinha a menina 12 anos de idade quando ela faleceu. Quem era Jairo? Jairo, ele era um homem de posição elevada dentro da sociedade judaica, dentro de Israel. Jairo era um homem respeitado, o chefe da sinagoga, centurião de 100 soldados romano, chefe de 100 soldados romanos. Mas aí a morte chega, bate na porta de Jairo, e vendo Jairo que a sua filha estava sem vida, e ouvindo Jairo falar que um homem vindo da cidade de Nazaré, por nome de Jesus, o carpinteiro, filho de José, ele vai ao encontro deste carpinteiro, sabendo ele que ele tinha autoridade para realizar um milagre na sua vida. E quando Jairo chega diante de Jesus, ele não estava dentro de uma casa, ele não estava em um quarto fechado, ele não chama Jesus para um lugar reservado para poder conversar com Jesus e se prostrar diante dos pés de Jesus, não. Jesus estava passando pelo meio da cidade. Aí chega Jairo, prostra-se diante do Senhor, curva-se com o seu rosto em terra e adora ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: olha, Senhor, a minha filha morreu e eu rogo que o Senhor vá até a sua casa, até a minha casa, para que o Senhor possa ressuscitar a minha filha ou a devolvê-la. Aleluia. Jairo, ele entra com humilhação, ele se humilha diante do Senhor. A Bíblia vai falar através também de uma mulher, aleluia, cananeia. Esta mulher cananeia vinha clamando já há algum tempo, pedindo para que Jesus usasse de misericórdia, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Aleluia. E Jesus por muitas vezes a recusou, não quis atendê-la, mas ela importunando muito Jesus, ele para, vira-se para aquela mulher e fala: olha, não é lícito tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Mais uma vez ela se humilha e diz: ah, meu Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas e caem da mesa do seu Senhor. É humilhação, irmão, que a vitória, irmãos, tem
Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque o que impede da bênção chegar na nossa vida, na maioria das vezes, é porque a pessoa ela não quer se humilhar. É porque a pessoa ela não quer descer. É porque a pessoa não quer dizer: Jesus, eu pequei. Aleluia. Jesus, eu sou miserável. O Senhor sabe, eu pequei. Eu sou falho mesmo. Sou cheio de defeitos, o Senhor me conhece. Mas eu estou aqui, eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu preciso da tua misericórdia novamente na minha vida. Eu preciso da presença do teu Espírito de novo, alegrando a minha alma. Porque sem a tua presença, Jesus, não dá. Sem a tua presença eu não sou nada, eu não sou ninguém. O Senhor sabe que eu sou falho, eu sou fraco mesmo. Eu preciso que o Senhor me dê força, me fortaleça. Olha, Jesus, eu me distanciei da tua presença, falei o que não devia, e o Senhor sabe disso, o Senhor conhece. Mas eu estou aqui para que o Senhor me dê graça, para que o Senhor me coloque novamente de pé diante da tua presença e me fortaleça. É isso, irmãos, que Ele quer ouvir. Aleluia, da nossa boca. Aleluia, que nós chegamos diante dEle com humilhação, porque Ele mesmo se humilhou. É o que diz a Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 4, que Ele, sendo Deus, irmãos, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de toda a sua glória. Aleluia, assumiu uma forma de servo. Aleluia, e assumiu uma morte de cruz. Jesus agora em semelhança de homem. Ele ainda achou que não estava bom, aí desceu mais e colocou-se em lugar de servo. Glória a Deus. Porque o servo não tem vontade própria. O servo não faz o que quer, não vai para onde quer, não fala o que quer, só faz aquilo que o seu Senhor ele manda. E ele é chegando nesse estado de servo. Ele assumiu uma morte de cruz. Aí o apóstolo Paulo escreve dizendo: pelo que Deus o exaltou de uma maneira tão soberana, que lhe deu nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele humilhou-se, irmãos. Ele humilhou-se, ele esvaziou-se, ele desceu. Aleluia. Tem pessoa que quer ser abençoada, mas não quer descer, não quer se humilhar, não quer se colocar na posição de vaso e descer e falar: Jesus, eu estou aqui, o Senhor pode me usar. Jesus, olha, o Senhor sabe que eu pequei, mas eu estou aqui. Se humilhar, irmãos, é quando o irmão nos ofende, a gente vai até ele e fala: meu irmão, me perdoe, no nome de Jesus Cristo. Isso é humilhar. Aí depois de orar, aleluia, buscar em oração, fazer que nem fez Ana. A Bíblia diz que Ana estava passando um processo difícil, que era impossível que Ana viesse se livrar daquele problema, Elias. Aleluia, não tinha como Ana sair daquela situação. Era uma mulher estéril, não havia medicina naquela época para fazer fertilização de maneira artificial, não havia método nenhum, aleluia, para se engravidar, se não fosse pelos meios normais, feito pela natureza. E Ana não tinha como se livrar daquele problema. Havia ali a sua rival, por nome de Penina, que a incomodava, e todo ano que Ana subia para adorar o Senhor, Penina ia do lado, ia acusando, ia zombando, ia irritando. E quando Ana chegava no templo, estava com o coração cheio de mágoa, não conseguia adorar o Senhor. Mas teve um dia que ela tomou uma decisão, e ela falou: esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer diferente, eu vou agir diferente, eu vou pensar diferente.
Eu vou me colocar na presença de Deus de forma diferente. Alamassuide que eu sou. Eu vou fazer diferente. Aí ela começou a ignorar as afrontas que a sua rival estava lhe provocando. E quando ela chega na presença do Senhor, na casa do templo do Deus eterno, aleluia, ela prostra-se diante do altar do Senhor. E ela começa a orar. E ela começa a buscar a presença do Senhor. E ela começa a descer na presença do Senhor. E começa a contar todas as suas necessidades, as suas aflições, as suas angústias. Aleluia. Porque agora estão abertos os ouvidos do Senhor para atender a oração. Que esse tempo chamado tempo do Espírito Santo, Ele vai fazer ou Ele está fazendo. Agora estão abertos os olhos do Senhor, aleluia, para a tua situação, para o teu problema, para a tua dificuldade. Senhor, mas o Senhor não está vendo. Aí na palavra Ele diz: olha, os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos a tudo quanto está acontecendo na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E ela começa a buscar, e depois de algumas horas, ele vai até ela e fala: mulher, aparta de ti este vinho. E ela diz: eu não estou embriagada, eu estou angustiada de espírito, buscando a presença do Senhor. E sai dali vitoriosa, porque através da oração, irmãos, humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Se converter. A palavra converter, irmãos, é fazer a conversão. Ou você vai pelo caminho e você pega o retorno, ou faz uma conversão, você volta, pega o caminho oposto, ou pega o caminho contrário. Isso é converter. Isso é mudar de caminho. Isso é mudar de vida. Isso é parar de fazer o que está fazendo e que sabe que não está agradando ao Espírito Santo, e que sabe que está deixando o Espírito Santo de Deus abatido, triste. Aleluias. Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 versículo 30: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual tu foste selado para o dia da sua redenção. Então, quando a gente há a conversão, a mudança de vida, a mudança de caminho, a mudança de itinerário, a gente não vai mais fazer o que fazíamos antes, não vamos mais praticar o que praticávamos antes, não vamos mais entrar por caminhos em que fazíamos coisas antes. Nós vamos tomar um retorno, pegar o retorno, voltar, converter, aleluia. Aí quando fazemos estas coisas, louvado seja o nome do Senhor, aí o que é que acontece? O Senhor, Ele ouve lá dos céus, aleluia, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele sara a terra, irmão, aí a abundância, aí a fartura de alegria, aí o Espírito Santo Ele entra e Ele começa a mover dentro da tua vida de uma forma tão especial que você começa a saltar, a se regozijar na presença do Deus eterno todo-poderoso, porque agora você está, aleluia, como uma terra sarada, e essa terra não é outra senão o nosso coração. É essa terra, é as mágoas, são as angústias, aleluia, são os desafetos, são as coisas que muitas das vezes nos deixam angustiados, nos deixam tristes, nos deixam cabisbaixo, aleluia. Mas quando nós tomamos essa direção, eu não vou mais além,
e entramos por este caminho, aí o Senhor começa a fazer um milagre nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aquele tempo ele ficou lá atrás, a promessa ela continua. Agora o templo que Jesus habita é eu e você. É esse templo agora que nós temos que cuidar. É desse templo agora que nós temos que consagrá-lo ao Senhor nosso Deus. Aleluia, dizer: Jesus, só quem habita aqui é o Senhor. Jesus, desta boca aqui só sai louvores para engrandecer o teu nome. Jesus, aqui só sai coisas que edifiquem e que venha glorificar o teu santo nome. Porque agora eu sou templo, eu sou morada do teu glorioso Espírito, e eu preciso que ele continue habitando na minha vida, enchendo a minha alma. Aleluias, é este Espírito, aleluia, que vai invadir a tua alma, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É desse tempo agora que nós estamos falando, como diz a Bíblia lá em Hebreus, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ali no templo de Salomão estava a presença de Deus, mas não a habitação dele. Mas neste templo aqui, aleluia, está habitando o Espírito Santo de Deus. Aqui não está a presença, não, aqui é a morada. Aqui habita no templo chamado Elia, habita no templo chamado Rinaldo, habita no templo chamado Sebastião, no templo chamado Luiz Carlos, no templo, louvado seja o nome do Senhor, chamado Guilherme. Habita no templo, irmão, no templo chamado, aleluia, dos componentes do grupo Peniel. Esse é o templo em que agora habita. O Espírito do Deus eterno. É esse templo agora que precisa ser consagrado. No templo de Salomão foi 20 mil bois, 120 mil ovelhas. No templo hoje, chamado você que está aí, chamado Jacques, louvado seja o nome do Senhor. No templo das meninas que ali está, esse templo ele foi consagrado, ele foi comprado pela morte de um justo. Foi a morte do próprio Deus que se fez carne e pagou o preço para que esse templo viesse a ser consagrado. O nome desse preço é Jesus de Nazaré. Foi esse preço. Não foi mais com 120 mil ovelhas, não foi com 20 mil gados, 20 mil boi. Foi pela morte do Cordeiro chamado Jesus de Nazaré. Aí ele chegou e entregou, falou: agora eu vou consagrar. Agora eu vou consagrar o templo para que eu possa habitar. Eu vou oferecer agora o sacrifício dos sacrifícios, que é o sacrifício perfeito. Aí ele sobe a cruz do Calvário. Aí agora ele é crucificado. E vem um soldado e transpassa ao seu lado, as suas costelas, com uma lança. E começa a sair sangue do lado de Jesus. E depois começa a jorrar água. Aí agora esse é o preço. Esse é o tamanho do sacrifício que fez agora esses templos que aqui está, em que habita agora o Espírito Santo do Deus eterno. Não é mais a presença, como eu falei, no templo de Salomão, em que ali havia só a presença de Deus, de uma forma tão poderosa, que quando Salomão acaba de orar, desce fogo do céu e consuma o holocausto que estava em cima do altar. A glória de Deus, ela enche aquele lugar, enche o primeiro pavilhão, o primeiro pátio, o segundo pátio. Entra, aleluia, no primeiro, onde estava o santo, vai no
Santíssimo, onde estava a arca da aliança. Os sacerdotes não conseguem se colocar de pé diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. E ali fica a presença do Deus vivo Todo-Poderoso. Mas nesse tempo hoje, Ele vem para habitar e fazer morada na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. É por isso, irmãos, que nós, igreja, temos que estar apercebido e tomar todo cuidado, aleluia, com aquilo que nós pegamos, com aquilo que nós falamos e aonde nós vamos, porque agora nós somos templo e morada do Espírito Santo, consagrado para a habitação dele, morada dele, aleluia, e para louvor da sua glória. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, não vou mais além. Que Deus em Cristo continue abençoando a igreja, continue abençoando este grupo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido a igreja, por gentileza, se põe de pé. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. E eu convido aqui na frente o grupo aniversariante, para que nós possamos orar pelas suas vidas em nome de Jesus. A minha casa será